Shalom, shalom, seja bem-vindo. Hoje eu vim aqui compartilhar com você uma mensagem que o Senhor tem me ensinado ao longo desses últimos anos e que tem sido uma bênção para a minha vida. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês, crendo que o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e tudo que pensamos. Hoje nós vamos falar sobre a história a viúva pobre. Eu já fiz um vídeo ministrando sobre ela em relação à adoração e nesses últimos dias o Senhor tem ministrado muito ao meu coração através dessa mulher novamente. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque é uma história fascinante, que foi um momento tão rápido, mas o suficiente para marcar e para deixar registrado na palavra de Deus o que essa viúva fez. Foi muito mais do que só colocar 2 moedas dentro do gasofilácio. E eu tenho aprendido que Deus, ele é profundo em tudo que ele faz. Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa história que está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. E antes de ler, eu gostaria de orar para que você pudesse receber da parte do Senhor o entendimento e a profundidade da história. Que o Senhor, ele esteja te dando esse entendimento e acrescentando isso em você. O meu desejo é que você alcance o pleno conhecimento do amor de Deus. Senhor, eu quero agradecer a Ti por estar aqui neste vídeo, neste momento, ministrando a Tua palavra e levando esperança e conforto àqueles que precisam. Quero agradecer por aqueles que estarão ouvindo esta mensagem, que estarão sendo edificados através desta palavra. Senhor, eu quero agradecer a Ti pelas provisões que o Senhor já tem derramado sobre muitos e sobre aqueles que ainda não conseguem enxergar a Tua bondade. Eu oro para que haja uma expansão de visão, para enxergar as maravilhas do Senhor sobre todos os seus filhos. Abra-lhes o entendimento nesta hora. Dê ao Teu povo a compreensão genuína do que o Senhor é capaz de fazer. Pois o Senhor mesmo anseia se revelar ao seu povo. E Tu és, Senhor, um Deus abundante. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada instante de nossa vida. E eu oro pedindo a Ti. Abre a revelação, o caminho da revelação em nossos corações, em nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje eu vou ler agora o versículo 12, o capítulo 12 de Marcos, versículo 41, que diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas,
Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e achando os seus discípulos, e chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa mulher, ela ministra muito ao meu coração. E eu quero hoje falar sobre essa viúva pobre. A palavra de Deus, ela dá notoriedade a essa mulher. Ela chama a atenção para o que esta viúva pobre fez. A palavra de Deus, ela marcou esse momento da vida desta mulher. A palavra de Deus é o lugar mais importante que alguém na história poderia estar. Não é à toa que este momento desta mulher foi registrado. Algo acontecia na vida dessa mulher que a trouxe até este momento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o que realmente foi aquele ato de que chamou a atenção de Jesus e provocou em Jesus chamar a atenção de outros àquela atitude. Aquela mulher, ela não estava ali para chamar a atenção de outros, mas ela provocou a atenção de Jesus. E o que é que aquela mulher tinha? Ou quem era aquela mulher que chamou a atenção de Jesus? O que provoca isso no coração de Deus, a tal ponto de deixar marcado a história na palavra de Deus? A história diz que havia muitos ricos no templo naquele dia. Eles estavam a dar as suas ofertas, como diz os mandamentos. A palavra de Deus ordena que as pessoas, os seus servos, entreguem os seus dízimos e as suas ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor, para que o nome do Senhor não seja profanado. É o que a palavra de Deus nos ensina. Para que o nome do Senhor não seja blasfemado, nós devemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esta mulher, porém, foi além dos mandamentos. Ela já sabia quem era Deus para ela. E ela derramou o seu futuro nos pés do Senhor. Essa mulher, ela era uma viúva, pobre, que estava totalmente desprovida. Veja, era uma mulher, era viúva e era pobre. Ela poderia ser rica e não ter as necessidades que na maioria das vezes as pessoas, que
necessidades básicas. Ela tinha necessidades básicas. A palavra de Deus diz, ela tinha 2 moedas. 2. Era tudo que ela tinha. Ela poderia pensar, e agora? O que vai ser do meu amanhã? Eu não posso dar a minha oferta. É tudo que eu tenho para sobreviver. Mas o coração daquela mulher é revelado nas suas atitudes. Ela foi além dos mandamentos. Ela foi além de dar a oferta porque os mandamentos ensinam. Jesus nota e diz, todos deram do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. Tudo, todo o seu sustento. Aquela mulher, ela com certeza tinha um histórico de fé, um histórico de eu conheço o meu Deus. Ela conhecia o Deus de Israel. Somente quem confia entrega tudo. Somente quem experimentou o sobrenatural de Deus sabe entregar tudo em adoração. Esta mulher, ela tinha um histórico. Com certeza ela tinha. O sofrimento, a dor, a perda provocou nela uma total dependência no Senhor. E quando nós nos colocamos nessa total dependência, ou quando somos expostos a essa total dependência do Senhor, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural começa a acontecer à nossa volta. E eu tenho certeza que essa mulher, ela experimentava esse sobrenatural de Deus à volta dela. Ela não lançou 2 moedas. Ela se derramou naquela adoração diante de Deus. Em confiança no Senhor, ela entrega tudo, porque ela sabe que o pastor não vai deixar nada faltar. Esta mulher conhecia Deus, diferente dos outros. Ela conhecia o Deus da provisão, o Deus do contentamento, o Deus da provisão, o Deus presente, o Deus de amor, o Deus zeloso, o Deus cuidador. Deus, Ele é tudo. Ela conhecia o bom pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas, que a faz descansar em pastos verdejantes. Ela entregou todo o poder que ela tinha de autossuficiência. Ela entregou tudo. Não são as suas 2 moedas que impressionaram, mas sim a confiança que ela depositou em Deus. Aquela viúva tem uma história com Deus que nós não conhecemos e que com certeza levou a esse entendimento de fé. E aquela mulher comunicou através daquela atitude
E por que foi importante que Jesus notou e deu notoriedade àquela atitude? Por que Deus se agradou da atitude dela? Porque Deus fez questão de marcar aquele momento. Deus estava olhando o comportamento de cada pessoa ali, enquanto eles ofertavam. E o que Deus viu? Nós vamos começar pelo primeiro ponto. Primeiro ponto da nossa ministração hoje. Contentamento. O que é contentamento? Contentamento é ser satisfeito. Contentamento é não ter falta de nada e se sentir bem em ter tudo que necessita. Contentamento é buscar para si a alegria de um coração grato. Este coração, ele vive leve. Quem tem um coração grato, quem tem um coração contente, ele é grato. Quem tem um coração contente é grato. E quem é grato é alegre, porque é uma consequência. Então, contentamento é o primeiro ponto que eu posso expressar na história dessa mulher. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. O que o Salmo realmente quer dizer? O Senhor é o meu pastor e Ele supre todas as minhas necessidades. Tudo o que eu preciso, eu encontro nele, ou eu vou até ele, e ele vai me dar o suporte que eu preciso. O pastor de ovelhas tem dentro de suas muitas tarefas suprir as necessidades das ovelhinhas. Esta é uma das funções de um pastor. Suprir as necessidades da ovelha. Ele leva a ovelha até o campo e dá pastos para ela poder comer. Ele leva até os ribeiros para que ela possa beber água. A ovelha sabe que não vai faltar nada para ela. Ela tem um pastor. A ovelha sabe que não vai faltar nada. Ela tem um pastor. Ela tem um bom pastor. E aquela mulher, ela conhecia esse pastor. Ela sabia que ela era ovelha. Ela era ovelha da casa de Israel. Ela era filha de Abraão. Ela conhecia o Deus de Jacó. Ela ia ao templo adorar. Ela participava dos mandamentos e das ordenanças. E ela não se abstinha de dar ao Senhor por causa da sua situação. Ela fazia isso com convicção de que nada iria lhe faltar. Que aquele não ia ser as últimas duas moedas da vida.
que aquelas eram 2 moedas que ela tinha naquele momento. Mas ela entregou. Ela lançou-se na confiança. Segundo ponto, confiança. Confiança porque o contentamento vai além de ser satisfeito. O contentamento vai além de ser satisfeito. Confiança. O que segue o contentamento é a confiança. Eu não quero falar de um contentamento humano. Não existe no ser humano contentamento. É quando a gente encontra Deus que nós somos contentes, verdadeiramente. O ser humano é insatisfeito por sua natureza, mas quando temos o Senhor, nós somos contentes. E contentamento é um ato de confiança. Aquela mulher confiava no Senhor. A confiança é a certeza de que temos um Deus, de que Ele falou que estaria conosco em todo tempo. Há um prazer em Deus, em nos oferecer um ambiente de segurança. Há um querer de Deus em nos promover um ambiente estável. Esse ambiente estável é a confiança. A confiança de que tudo vai dar certo, porque Ele está conosco. Não é sobre o quanto de dinheiro que ela tem, que ela vivia confiante, mas era quem ela tinha que dava confiança para ela fazer isso. A viúva já conhecia as histórias do Senhor e de que Ele cuidava dos justos. Aquela mulher, com certeza, ela tinha uma história com o Deus de Israel. Eu já falei isso aqui. Ela, com certeza, tinha uma história com o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Elias. Ela conhecia o Deus da provisão. Ela conhecia. Ela conhecia o Deus que não deixava os seus justos perecerem. Como assim? O justo? Sim, essa mulher era uma mulher justa, pois ela vivia em retidão perante o Senhor. Ela fazia questão de andar em retidão. Não era movida pela situação. A situação não a impediu de obedecer o mandamento do Senhor. Ela fazia questão de ser uma mulher justa perante o Senhor. O mandamento é este, que as ofertas deveriam ser entregues à casa do Senhor, para que o nome do Senhor não fosse blasfemado.
e mais importava para ela dar, se posicionar em obediência, do que ser limitada pela sua circunstância. Ela conhecia o Deus que era fiel para dar a ela a provisão que ela necessitava para o seu futuro. Ela tinha confiança no Deus de Israel. Veja, aquela mulher saiu de casa, foi em direção ao templo para ofertar ao Senhor as suas últimas 2 moedas. Ela foi em direção à casa do Senhor. Ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia o que ia fazer. Porque ela confiava que Deus iria lhe responder com provisão. Ela tinha certeza de que iria ser recompensada e que não iria passar fome, pois a palavra do Senhor diz: já fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é sobre somente o justo, mas é pela fidelidade que o Senhor tem com aqueles que são justos. Lembra do deserto? Deus fez chover pão no deserto. Deus fez chover pão no deserto e sair água da rocha. Ele não permitiu que o seu povo perecesse. Isso se trata do nome dele, do zelo dele, do cuidado dele, de quem ele é. Ele não vai permitir que o seu povo pereça de fome. A palavra do Senhor fala que o Senhor deu o fruto da terra ao homem. É a nossa herança. O Senhor cuida. Por isso, aquela mulher desenvolveu a confiança no Senhor. Ela desenvolveu uma confiança estável no Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Quer viver algo sobrenatural? Se lance totalmente na dependência do Senhor. Se entregue nessa dependência. Foi isso que essa mulher fez. Ela se lançou na dependência do Senhor. E ela tinha certeza que iria viver algo sobrenatural. Como é que eu tenho certeza? Porque eu sei. Eu posso dizer, quando nós nos lançamos na total dependência do Senhor, algo sobrenatural acontece. Eu vivo todos os dias da minha vida me lançando e dizendo ao Senhor: eu me disponho a viver esse sobrenatural. E eu vejo coisas incríveis acontecerem à minha volta. Pequenos milagres e grandes milagres. Grandes proezas do Senhor. Aquele que se lança na dependência viverá o sobrenatural. Ela
viveu um sobrenatural. Quem conhece o Senhor, o Deus de Israel, sabe do que eu estou falando. Quem já viveu uma experiência de total dependência, tem convicção de que esta mulher também presenciou o sobrenatural de Deus na vida dela. Deus não iria permitir que aquela mulher entregasse seu tudo e logo depois passasse necessidade e morresse. Com certeza houve fartura na vida daquela mulher. Provisão, conhecimento do Deus que tudo vê. Tudo vê. Ele estava vendo. Ele estava sentado na frente dela, vendo-a dar tudo que ela tinha ao Senhor. O Deus que tudo vê. Deus só opera milagre quando há necessidade. Deus, ele só opera milagre quando há necessidade. Deus só opera milagres quando há necessidade. Havia necessidade de Deus operar um milagre na vida daquela mulher, porque agora ela não tinha mais nada. Com certeza ela presenciou o milagre. Todas as vezes que a palavra narra um milagre, é porque houve necessidade. Deus, ele vai ser pontual no momento da necessidade. Ele vai ser específico. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa confiança. É saber que Deus, ele vai suprir a nossa necessidade. Se é necessidade de água, Deus vai te oferecer água. Se é necessidade de comida, Deus vai te oferecer comida. Se é necessidade de vestimenta, Deus vai ser pontual e te dar vestimenta. Se a necessidade é pagar o aluguel, Deus vai te dar o suprimento para pagar o aluguel. Se é necessidade de um emprego, Deus vai ser pontual e te dar um emprego. Deus vai te dar o que você necessita. Deus vai operar milagre aonde há necessidade. É aí onde Deus opera. Deus trouxe as pessoas ao deserto e houve necessidade de pão, de comida, e Deus derramou pão no deserto. Se havia necessidade de carne, Deus soprou um vento e levou as aves até o deserto para saciar a necessidade de carne. O povo precisou de água. Deus fez uma rocha no meio do deserto, jorrar água. Deus só opera milagre onde há necessidade. Ele é abundante. Deus não deu mesquinharia de pão. Deus deu o suficiente para cada um. A palavra de Deus diz: cada um coma o que lhe é necessário, suficiente. Aleluia. Essa é a nossa confiança. Não vai ter falta, porque o Senhor está presente.
creia na provisão, mas creia que o Senhor estará ao seu lado, te suprindo. Jesus nos ensina, não ande ansioso pelo que você vai comer, beber ou vestir. O Pai sabe que você precisa dessas coisas. Ele sabe. Ele sabe. Confia no Senhor. Confie. Aumente o seu nível de confiança. Vai chegar. Vai chegar. Tudo que você precisa vai bater na sua porta. Se lance na confiança e você viverá milagre. Você viverá sobrenatural. Não deixe que a sua fé seja intimidada pelas circunstâncias. Olha, não deixe que a sua fé seja intimidada pelas suas circunstâncias. Agrade a Deus. Agrade a Deus com a sua fé. A palavra do Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher, quando ela coloca aquelas 2 moedas, ela agrada ao Senhor. Você consegue ver esse cenário? Ela colocou tudo diante do Senhor. Jesus olhou e disse, nossa, ela deu tudo que ela tinha, verdadeiramente. Ela deu muito mais do que todos os outros. Ela deu muito mais. Ela agradou a Deus com a fé dela. Ela agradou. Aprove o coração dela sair de casa e dizer, eu hoje vou agradar o Senhor com tudo que eu tenho e me lançar na confiança de um meu Deus, o Deus que me vê, o Deus que me cuida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ele tem um amanhã preparado. Ele tem um amanhã preparado. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Ouça e obedeça. A confiança no Senhor é o que traz contentamento. A confiança no Senhor é o que trará contentamento. Você pode se perguntar e dizer como confiar. Primeira coisa, Deus nos já provou que é fiel. A palavra do Senhor está repleta de histórias das quais muitos não sabiam o final, mas por saber que Deus já tinha feito antes algo sobrenatural na vida de outros, eles depositaram a confiança. A única pessoa que eu vejo na palavra que antes de ouvir uma história de fé confiou no Senhor foi Abraão. Ele não havia tido histórias de fé. Ele foi o primeiro a ouvir e obedecer. Depois dele veio Isaac. Isaac aprendeu do pai. Jacó aprendeu do pai e do avô. E assim todos foram ouvindo as histórias do Senhor. Deus já provou que é fiel. Mas o Senhor, Ele quer fazer uma história nova. Ele quer escrever uma história nova. A história dele com você.
a história de confiança com você. Ele quer marcar a tua vida da mesma forma que ele marcou a vida de outros. Ele quer te mostrar quem ele é, para que você ande seguro em pastos verdejantes, confiante e contente, sabendo que não vai ter falta. Não é sobre o quanto se tem, é sobre quem se tem. Muitos ricos, cheios de dinheiro, andam amedrontados, porque não sabem do futuro. Tem uma vida insegura, mesmo cheio de dinheiro. Confiam-se no que tem na conta, mas a sua cabeça não tem descanso, não tem alegria, porque a única forma e fonte de alegria é o contentamento. E uma das coisas que as pessoas ricas, muitas, não falo todas, mas elas não têm é contentamento. Estão sempre insatisfeitas. Nada está bom. Mas o Senhor, Ele promove alegria aos que confiam no seu contentamento, no contentamento do Senhor. Alegria é o fruto do contentamento na confiança do Senhor. Alegria, nosso terceiro ponto. Alegria é o estado de alma plena, perfeita, contente. Uma alma contente. O reflexo do contentamento é a alegria. O reflexo do contentamento é a alegria. Você já viu pessoas aquelas crianças na África, eu gosto tanto de ver, nunca vi crianças tão alegres. Você olha assim tão sofrida, mas quando elas têm um prato de comida, todas se reúnem e agradecem ao Criador pelo prato de comida. Eu tenho aprendido a observar Deus nos mínimos detalhes. E uma das coisas que o Senhor me revelou na minha jornada é que quando eu olhasse para o prato de comida na minha frente, eu dissesse e me lembrasse: Deus está na mesa. Por que que Deus está na mesa? Porque o mantimento para o meu corpo, algo básico, o meu suprimento para o meu corpo, chegou até a minha mesa. Deus está na mesa. Quando você olha para o seu prato e você vê que há mantimento, talvez você diga: não está tudo no meu prato. Não tem a carne. Hoje é ovo. Ou só tem o arroz. Só tem o arroz. Graças a Deus. Tem arroz. É mantimento para o nosso corpo. Vai suprir a nossa necessidade.
Haverão dias que vai ser difícil. Jesus nos avisou. Mas tenha bom ânimo. Seja forte. Seja grato nesses dias também. Nos dias onde vai ter só o arroz. No dia que vai ter só uma coisa no prato. É mantimento. Deus não vai deixar você morrer naquela situação. Você entende? No dia difícil, aumente o nível de gratidão. Porque Deus, Ele quer ver em nós um coração grato em toda circunstância. Se nós murmurarmos porque só tem maná, nós vamos receber de Deus o quê? Agrade o Senhor com a sua fé. Obrigado, Senhor. Hoje só tem arroz. Mas tem mantimento. Não passaremos fome. Obrigado, Senhor. Só tenho um sapato. Mas eu tenho um sapato. Obrigado, Senhor, porque não terei frio nesse inverno. Eu tenho uma jaqueta. Se você começar a agradecer, você vai ver o céu se mover em seu favor. Porque isso é fé. E a fé agrada a Deus. E todas as vezes que nós agradamos ao Senhor, colocamos as nossas 2 moedas, entregamos lá, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece. Eu falo, é real. É real. Algo acontece. Se lance no sobrenatural e você verá quem é o Senhor. A alegria de viver na total dependência do Senhor. Não vai faltar. E quando tiver um pouquinho, não vai faltar. Seja grato. Seja grato na abundância. Seja grato na escassez. Porque assim como a abundância acabou, a escassez também acaba. As estações na vida, elas têm um tempo. Toda pessoa contente, satisfeita e confiante no Senhor, ela tem por efeito uma alma alegre. Eu vou repetir isso para você. Toda pessoa que tem contentamento, é satisfeita e tem uma confiança no Senhor, ela tem por efeito uma alma alegre. É a recompensa, a alegria. A alegria é um fruto do Espírito, de uma pessoa que persevera em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: não ande ansioso pelo que há vez de comer, nem beber, nem vestir. Antes, busque o reino e a sua justiça. Busque a Deus e a sua justiça.
Busque o Senhor e pratique o que é certo. E essas coisas vão sendo acrescentadas. Pratique o que é certo e você verá. O Senhor espera de nós uma prática de justiça. Esta mulher era justa diante de Deus. Ela praticava justiça. Que justiça é essa? Fazer o que é certo. Fazer o que o Senhor nos ordena fazer. Ande em retidão, em justiça. Contentamento não é ausência de necessidade. Pelo contrário, é mesmo tendo necessidade, você não se abate, porque sabe que Deus está cuidando. Contentamento não é ausência de necessidade. Pelo contrário, é mesmo tendo necessidade, você não se abate. Aprenda a orar e lançar as suas necessidades diante do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que isso significa para nós? Supra as minhas necessidades. Eu confio em Ti. Por isso eu trago a Ti e digo: Pai, supra as minhas necessidades. Deus, Ele está nos alinhando com Ele, com o querer dEle, com o buscar primeiramente o reino, buscar primeiramente a vontade do Senhor, se agradar dEle, se agradar nele. Deus, Ele tem algo maior para nós, coisas insondáveis. Somente em Deus nós descobrimos as proezas de uma vida plena, confiante. Deus quer nos levar para um outro nível. Deus quer nos levar para um outro nível. Mas é importante a gente se lançar e confiar. Aleluia. Aleluia. Diga que as minhas necessidades sejam supridas. Que as minhas necessidades sejam supridas. Aleluia. Aprenda a orar, abençoando tudo que você tem. Aprenda a orar, abençoando tudo o que você tem. Conte para Deus a sua necessidade, mas não ande ansioso por causa disso. Na hora certa, Ele fará alcançar a sua vida com essa resposta. Na hora certa, Deus te fará alcançar isso que você precisa. Na hora certa, Ele te dará a resposta. Não sei o que você precisa. Estou falando de coisas básicas da vida. Mas Deus, Ele é supridor de qualquer necessidade. Talvez você esteja precisando de um amigo. Um amigo. Deus, Ele vai suprir. Talvez você esteja precisando de um abraço. Deus vai suprir. Talvez você precise de um carro. Deus vai suprir. Deus não se limita. Deus, Ele é supridor de necessidades. Se você precisa, Deus suprirá. Agora eu vou dizer algo
que eu tenho aprendido. Sabe, é prazeroso caminhar com o Senhor, no cuidado dEle, em não viver ansioso, correndo atrás desse tipo de coisa. Converse com Deus. Converse, mas entrega. Não anda perturbado. Ai, Deus, tá faltando dinheiro para pagar minhas contas. Tá faltando isso. Não conta para Deus com desespero. Fala para o Senhor, confiando. Senhor, eu preciso disso. Tu sabes. Me ajuda nisso. Pronto. Em paz. E descansa, porque Deus vai te dar o que você precisa. E aí a palavra diz, busca o reino. É isso que você tem que correr atrás. Busca o reino. Busca a justiça. Anda em retidão. Dá testemunho. Tenha a tua vida e a comunhão com Deus inabalada. Circunstâncias, elas não vão medir. Elas não podem diminuir a tua fé. Você não pode deixar isso diminuir. Pelo contrário. Se é na necessidade que você vive, aumenta o nível de fé. Agrada o Senhor. Tenha isso como foco. Aprenda a orar, abençoando tudo que você tem, mas não ande ansioso por isso, pelas necessidades. Não ande. A oferta daquela viúva foi mais valiosa para Jesus, porque ela se colocou no lugar de rendição total à vontade de Deus. Ela não foi diante do altar murmurar. Deus, eu estou pobre. Deus, eu estou sem marido. Deus, eu agora estou sozinha. Não. Ela viu que ela tinha Deus. Então ela não estava pobre, ela não estava sozinha. Ela tinha o Senhor. Ela aprendeu. Ela se entregou totalmente à vontade do Senhor. E quarto ponto que nós vamos falar. A provisão. Resposta. O que é provisão? Provisão é a resposta imediata à necessidade. Jesus multiplicou pão e peixe, porque viu a multidão com fome e sem a possibilidade de ir às aldeias para comprar. Jesus foi específico na necessidade. Provisão é uma resposta imediata. Provisão é uma resposta imediata. Deus vai prover todas as vezes que houver uma necessidade extrema. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já deve ter passado por uma provisão. Algo que foi imediato. Foi pontual. Se tem algo que eu aprendo na minha vida é que Deus não é atrasado. Deus nunca se chega atrasado. Deus é pontual. Se Deus não apareceu ainda com a provisão que você quer, é porque não chegou a hora. Deus sabe a hora. Então Ele não vai chegar adiantado. Ele nem vai chegar atrasado. Ele vai ser pontual. Teve uma situação de uma pessoa que eu conheço, que
ela estava com uma causa na justiça. E essa causa na justiça demorou. E eu me lembro que no momento mais crítico que ela precisava de uma questão financeira para ser resolvida, aquela situação na justiça foi resolvida e ela recebeu aquele dinheiro. E ela entendeu que aquele dinheiro era para aquele tempo, era para ser resposta para aquele momento. Então por isso que não podia ser resolvida aquela causa na justiça antes. Mas no momento certo, Deus resolveu tudo e deu a provisão. Existem coisas que estão engatilhadas no decorrer da nossa jornada, que elas vão ser desatadas no momento específico. E isso vai nos servir como experiência com Deus. É tudo sobre Ele. É no processo dessa caminhada, Deus ele vai se revelando. Deus é um Deus provedor. Ele é o Deus Jireh, Deus que provê. Jireh, o Deus que provê. Deus está conosco. A sua presença é tudo o que nós precisamos. Onde Deus está, não há falta de nada, pois Ele é tudo. Onde Deus está, não há falta de nada. Deus, Ele é um Deus que vai prover. Ele está conosco. O que foi que Ele disse? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu cuido de você. Eu estou com você. Ele diz, não vai ter falta de nada. Basta uma palavra de Deus e o seu grande problema ele desaparece. Deus ele está trabalhando em você. Deus ele está te dando uma oportunidade de viver uma história com Ele. Um momento na história de Deus. A Bíblia é a história de Deus com o homem. Mas a história de Deus com o homem ainda continua sendo narrada. E você é parte dessa história. Deus está querendo te levar a outros níveis de confiança. Entenda que isso é um tempo. Deus Ele vai te ensinar coisas que serão mais valiosas do que essa circunstância que você está vivendo. Entenda, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar. Ele quer. No texto que a gente leu, fala de várias pessoas ricas ofertando na casa do Senhor. Significa que os ricos também estavam na casa do Senhor. Talvez você hoje seja viúva. E daqui a um tempo você seja os ricos. Não se sabe. Mas uma coisa eu tenho que notar aqui. Que a motivação do teu coração não seja deturpada diante da situação que você vive. Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Que você haja sempre como a viúva, seja na abundância, seja na escassez. O interesse de Deus é de nos prosperar. É do interesse de Deus nos abençoar. Deus não nos quer ver o tempo todo em provações. Não é assim. Deus ele tem um desejo genuíno
de nos ver bem, com fartura, com alegria, abençoados. Mas existe um tempo onde nós precisamos nos contentar. Existe, na verdade, em nós, necessita ter esse contentamento. Sejamos ricos ou pobres, que sejamos contentes, alegres, satisfeitos com o que temos. Se não temos necessidades de nada, por que vivermos insatisfeitos? Se você tem tudo que você precisa, mas não tem tudo que você quer, seja grato. Seja grato por tudo que você tem. Se alegre com o que você tem. Porque Deus, ele age na especificidade. Ele é específico. Ele é específico. Ele vai agir na sua necessidade. Ele também pode lhe dar o que você quer, mas ele vai ser específico. Veja, Jesus estava olhando as pessoas a ofertarem, e ele diz: haviam ricos e havia a viúva pobre. Mas ele chamou a atenção deles, dos discípulos, para a atitude da mulher. Jesus olha para a atitude daquela mulher. E ele dá notoriedade a isso. Isso mostra algo para nós. Conheça o Senhor, seu Deus. Conheça o que ele agrada, o que chama a atenção de Deus. Não é a quantidade de dinheiro que as pessoas estavam colocando. Isso não chamou a atenção de Deus. Jesus estava olhando. Mas o que chamou a atenção dele, a tal ponto dele chamar os discípulos para comentar, foi a motivação daquela viúva pobre. Aquela viúva pobre. Precisamos nos alinhar com o que é o reino e a sua justiça. Precisamos nos alinhar com a verdadeira adoração, com o coração genuíno diante de Deus. Nos posicionar na cultura da adoração, da verdadeira adoração. Ela adorou ao Senhor, dando tudo o que ela tinha. Ela deu ao Senhor a sua adoração. Ela disse: eu entrego, Senhor, o meu amanhã em tuas mãos, porque te conheço e sei que nada me faltará. Milena, não está escrito isso. Eu sei que não está escrito, mas a palavra de Deus está repleta de afirmações. E eu tenho certeza que aquela mulher conhecia o Senhor, o Deus de Jacó. Ela entregou. E ela com certeza fez uma oração: eu entrego o meu amanhã em tuas mãos, porque te conheço e sei que nada faltará. Gratidão na oferta, adoração na oferta, dependência na oferta, rendição na oferta, e haverá provisão. São coisas que nós vemos na atitude dessa mulher. Gratidão na oferta, adoração na oferta, dependência na oferta, rendição na oferta.
e provisão de Deus virá. Deus é um Deus fiel, pontual e específico. Levar a Deus todas as nossas necessidades também é um ato de adoração. Depositamos nele a nossa confiança, porque cremos nele. Isso também é adorar a Deus. Senhor, eu venho a Ti, coloco as minhas necessidades diante de Ti. Eu não vou a outros, mas eu coloco diante de Ti. Sei que o Senhor abrirá as portas, os acessos para mim, para eu alcançar. Nosso quinto ponto, a murmuração. Esse ponto é um ensinamento para que você tome atenção a isso. A murmuração é a sua alegria na mira do inimigo. Quando nós murmuramos, nós começamos a ficar tristes. E a nossa alegria começa a ser roubada. A murmuração, ela vai enfraquecendo a alma do homem. A murmuração, ela vai tirando as nossas forças. Isso é muito sério. Não dê lugar ao diabo. Quando nós murmuramos, nós entristecemos o coração de Deus. Não é sobre a sua situação, mais uma vez eu digo. Não olhe a circunstância. Preste atenção em quem está com você. Se você é contente, Deus será em teu favor. Se você murmura, o inimigo está atacando a tua alma. A murmuração é uma estratégia do inimigo para roubar a tua alegria. E o inimigo sabe que se ele roubar a tua alegria, ele tira as tuas forças. Veja como é algo muito sério isso. A palavra de Deus diz em Provérbios 17, 22, diz assim: coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz ressecar os ossos. O espírito abatido faz ressecar os ossos. Quando o inimigo coloca palavras de murmuração na nossa mente e nós verbalizamos, nós começamos a nos entristecer. E quando nós nos entristecemos, os nossos ossos começam a ficar podres. Quando nós nos posicionamos no Senhor, nós repreendemos a murmuração. Não dê lugar ao diabo. Ele quer roubar a sua alegria e tirar suas forças. Não dê lugar ao diabo. Veja o que a palavra diz em Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor
é a minha força. E nós aprendemos aqui também em Provérbios, coração alegre é um bom remédio. Ele cura. Coração alegre, ele é como remédio. Ele cura. Nós aprendemos hoje 4 pontos que nós precisamos praticar. E um ponto do qual a gente deve se abster. Primeiro ponto, contentamento. Satisfeito. Segundo ponto, confiança. Confiança no Senhor. Terceiro ponto, alegria. Veja, a alegria. Se eu ando contente porque confio. E porque confio, eu não tenho para que temer. Eu me alegro. Eu sei que Deus está cuidando de mim. E a provisão de Deus virá. E aí haverá abundância de alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Quando eu exerço a total dependência e a rendição total ao Senhor, eu alegro o coração de Deus. E essa alegria de Deus, ela volta para mim como recompensa. E eu me sinto forte. Eu sinto forte para poder seguir a minha vida. Para fazer o que Deus tem me colocado para fazer. Seja cuidar da minha casa, seja ir para o trabalho, seja construir um projeto novo, seja fazer uma missão. Eu me sinto alegre, forte, para seguir o meu rumo, para seguir o destino que Deus tem para mim. Eu me sinto forte, encorajado para vencer a circunstância que eu estou vivendo. Nós estamos vivendo em momentos bons, difíceis. O Senhor está conosco. Entenda, contentamento é também confiar no Senhor. E confiar no Senhor nos trará alegria. A alegria nos dará força e veremos a provisão de Deus em nossas vidas. A gratidão é o começo de tudo. A viúva, ela sabia ser grata. E é por isso que ela saiu de casa com uma ofertinha de gratidão. A sua oferta de louvor ao Senhor. Uma oferta de gratidão ao Senhor. Seja grato por cada situação e por cada detalhe que você está vivendo. Deus está escrevendo uma linda história com você. Deus está escrevendo. Seja grato. Tudo o que você precisa está em abundância em Deus. Seja amor, paz, alegria, provisão. Todas as suas necessidades, elas estão em abundância em Deus. Em Deus. Elas estão em abundância. Você só precisa estar em Deus. E Deus fará você conseguir acessar aquilo que você necessita. Glorifique ao Senhor e mantenha o foco nele, no reino, em ser uma pessoa justa, íntegra. Uma pessoa temente ao Senhor. Se concentre nele, olhe para ele. E você verá o que Deus pode fazer. Glorifique ao Senhor em todo o tempo. Ande com ele. Busque ao Senhor.
Busque ter um relacionamento com o Senhor. Ele fará proezas em seu favor. Ele fará proezas em seu favor. Caminhos se abrirão à sua frente. Confie no Senhor. Caminhos abrirão à sua frente. Confie no Senhor. Que Deus te abençoe. E eu oro para que o Senhor faça sua mente se abrir. Que você possa viver esse tempo contente. E de nada você terá falta. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Não ande ansioso por coisa alguma, nem pelo que você vai comer, beber ou vestir. O Pai sabe do que você precisa. Procure o reino, busque os interesses do Pai. E essas coisas serão acrescentadas. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu oro, Pai, para que cada pessoa que ouviu essa mensagem, recebeu do Senhor essa mensagem, possa ter o seu coração aplanado na direção do Senhor e firmado os seus passos na convicção de que o Senhor é fiel, que o Senhor não vai mudar, que a circunstância que essa pessoa está vivendo não limita o teu poder. Tu és eterno. Céus e terra se passam e já se passaram muitas coisas. Tu és inabalável. Glória ao nome do Deus de Jacó. Jesus, Tu és a nossa segurança. Em nome de Jesus eu oro. E eu abençoo cada um que ouviu esta mensagem com esse novo tempo de aprendizado na confiança do Senhor. E viva uma abundância de alegria nunca mais vista. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. E que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração.